O lançamento de vendas a prazo e no fiado é uma ação que vai trazer uma base de clientes maior para a sua loja e que também pode acelerar o seu fluxo de caixa. Mas como que faz para você gerenciar todos esses pagamentos que ficam em aberto para você receber posteriormente? A marcação dessas informações no caderno pode funcionar, mas o lançamento dessas informações em um sistema estruturado, onde você tem um controle mais simplificado do que você lançou e do que você precisa receber e recebeu, é algo que vai te trazer muita mais agilidade e eficácia na gestão da sua loja. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como lançar vendas a prazo no sistema online e como fazer a quitação dessas parcelas posteriormente. Eu sou Renan da SMB Store e se você não quer ficar de fora dos vídeos que estamos fazendo aqui na SMB, não esqueça de se inscrever no canal e de assinar o sininho para não ficar de fora das notificações. Também não deixe de deixar o seu like aí para que você informe o YouTube que você quer receber mais conteúdos como esse para ele entregar para outros empreendedores também. Então, vamos começar aí como fazer o lançamento de vendas a prazo no sistema SMB Store Online. Então, partindo da tela inicial do sistema, o primeiro passo que a gente tem que seguir dentro da empresa para que a gente possa lançar a venda para o nosso cliente na modalidade a prazo, vai ser preparar o cadastro dele para que a gente possa usar na hora de lançar a venda. Isso porque as vendas a prazo no sistema online precisam que você tenha um cliente inserido nelas para que você possa finalizar. Então, a gente vai acessar o cadastro de um cliente que eu deixei separado aqui e a gente vai mostrar para vocês o que vocês têm que editar no cadastro dele para que você possa habilitar essa parte aí do sistema para poder lançar a venda no nome dele. Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu vou abrir a tela de clientes dessa empresa que a gente deixou separada para esse vídeo. E aqui, eu vou ter esse cliente aqui, que eu deixei separado. É um cliente que eu já criei, mas caso seja um novo cliente da sua empresa, você pode vir aqui em adicionar cliente, que vai abrir a mesma tela que vai abrir para mim a hora que eu clicar para editar esse que eu deixei separado. Mas se é um cliente que você já tem, você vai vir em opções em cima do card dele e depois clicando em editar, vai abrir uma aba aí com as informações do cadastro dele para que a gente possa fazer a alteração. Então, como que vai funcionar? O cadastro do cliente ele é dividido em 4 abas diferentes, que é a de dados do cliente, endereços, controle de crédito e outras informações. A aba que eu vou focar nesse vídeo para mostrar para vocês vai ser essa aba aqui de controle de crédito. Ela é totalmente dedicada para esse tipo de venda, que é a venda a prazo. E como que vai funcionar? Aqui tem alguns campos para poder fazer o preenchimento, mas o campo que eu vou focar vai ser o campo do limite de crédito, o débito e o saldo disponível do cliente. Esses outros campos que estão aqui abaixo, eles são mais de caráter informativo. Você não é obrigado a preencher eles, mas se você preencher, você vai ter essa informação disponível para você quando você for acessar o cadastro desse cliente para conferir alguma questão aí dentro da base de dados que você tem da sua empresa. Então, voltando aqui para o campo do limite de crédito. Aqui eu vou colocar qual que vai ser a quantidade de crédito que o cliente vai ter comigo, com a minha empresa, para poder fazer as compras dele comigo. Por exemplo, é um cliente aqui que eu quero que ele compre até no máximo R$1.000 aí nessa modalidade a prazo, então eu preciso preencher esse campo aí com esse valor. E daí vai estar preenchido aqui o limite de crédito de R$1.000. E daí só passando uma informação para vocês aqui referente ao débito e ao saldo disponível. O débito ele vai mostrar para mim quais são os recebimentos em aberto desse cliente, ou seja, quantas parcelas ele ainda precisa fazer o pagamento das vendas a prazo que eu fiz para ele. E o saldo disponível para compras a prazo aqui vai ser o saldo que esse cliente tem restante do limite de crédito descontado do débito que ele tem comigo. Por exemplo, a hora que eu recarregar a tela aqui no cadastro desse cliente depois que salvar, ele vai mostrar para mim aqui que o saldo disponível dele passou a ser R$1.000. Ou seja, é o limite de crédito descontado do débito. Como ele não tem nenhuma compra com a gente ainda, então ele ficou com um saldo disponível de R$1.000. E daí depois que a gente faz essa alteração no cadastro do cliente, ele vai estar habilitado aí para a gente poder fazer as vendas a prazo ou no fiado no nome dele, quando a gente for acessar a tela de vendas. Então aqui agora na tela de vendas do sistema, eu vou fazer o lançamento de uma venda junto de vocês para mostrar como que é o procedimento, o que muda em relação a uma venda normal e o que você precisa fazer de diferente nessa parte aqui para você poder lançar a venda. Então, vou colocar para continuar usando o caixa aqui e digamos que o cliente vai comprar esse produto que a gente deixou separado. Vai comprar 5 unidades dele, deu esse valor aqui de R$27,50. Deixa eu só colocar do outro lado aqui.
Então, ele ficou com o valor de R$ 27,50, está dentro do limite de crédito que a gente colocou para esse cliente. A gente também precisa colocar esse cliente na venda, né? Se a gente não colocar, o sistema não vai deixar a gente finalizar a venda. Então, eu vou fazer a busca dele aqui. Achou aqui pra gente. Vou selecionar. E pronto. Eu estou com o cliente selecionado. Eu estou com os produtos adicionados na venda. E agora basta eu finalizar ela. Então, aqui eu vou vir na parte de finalização e clicar para finalizar como venda. E aqui, nessa parte vai ter a forma de pagamento, né? Que são qual o formato com que ele vai pagar o valor dessa venda pra gente. Por padrão, o sistema ele já vai vir com uma forma de pagamento chamada movimentação a prazo cadastrado. E ela vai ter as características certinhas dessa venda a prazo que a gente está querendo fazer, ou uma venda no fiado. Daí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa forma de pagamento aqui. O que o sistema vai mostrar para mim? Vai mostrar o saldo disponível do cliente. Vocês lembram que agora há pouco a gente colocou os R$ 1.000 lá no crédito para ele? Então, ele vai aparecer esse valor para mim. Ele vai aparecer o valor do pagamento. No caso aqui, o total da venda ficou igual ao valor total do pagamento, porque ele vai pagar tudo dessa forma. E aqui o parcelamento. Aqui eu posso selecionar em quantas parcelas ele vai querer dividir para a gente, né? E daí o que é legal é que nessa tela ele já faz aí o cálculo de qual o valor de cada parcela. Então se ele perguntar, quando que vai ficar se parcelar em tantos, por exemplo, em tantas vezes, em 3 vezes, em 4, em 5. O sistema já vai fazer esse cálculo, é só você clicar aqui e daí você vai olhar o valor e falar para ele. Por exemplo, se ele parcelar em 5, cada parcela vai ser de R$ 5,50. E daí aqui a gente vai selecionar o nosso parcelamento. Se a gente quiser, a gente pode editar essas parcelas que a gente vai criar. Por exemplo, eu vou confirmar aqui, e daí por padrão, ela vai ficar salva aqui para o dia 17/7, ou seja, a data de gravação desse vídeo está sendo no dia 17/6, então por padrão o sistema ele sempre vai jogar um mês depois, a partir da data de lançamento da venda. Mas você pode editar isso também se você quiser. Por exemplo, se você clicar naquele campo, o sistema vai abrir um calendário e aqui você consegue clicar em uma outra data. Por exemplo, eu quero colocar para ficar para o dia 31 de agosto. Eu venho para agosto aqui, nessas setinhas aqui acima do calendário, clico na data e clico em OK. E daí o sistema vai mudar isso aqui para mim. Você também consegue fazer a edição de parcelas para cada parcela ficar com um valor diferente, caso você faça o parcelamento em mais de uma vez. Por exemplo, na primeira vez ele vai me pagar R$ 20 e na segunda vez ele vai me pagar 10, numa venda que eu estou fazendo de R$ 30, por exemplo. Nesse campo aqui, ele vai ter o valor, eu posso editar o valor dessas parcelas. E depois que eu fizer essas alterações, caso necessário, é só clicar em confirmar aqui, que daí as parcelas dessa forma de pagamento vão estar editadas e ela vai estar inserida na venda. E agora, basta fazer a finalização. É um procedimento igual a uma venda comum mesmo. Eu clico aqui para adicionar a forma de pagamento na venda. Ela entrou aqui para mim. E agora, a hora que eu clicar para faturar o pedido, a venda vai ter sido lançada. Então a venda lançou aqui, ele já apareceu o cupom para mim, ó. Ele colocou os produtos que eu inseri na venda, colocou a movimentação a prazo e colocou aqui que a venda foi lançada em uma parcela. Ou seja, ele fez a compra do produto agora e daqui 2 meses, no caso, né, desse exemplo que eu falei para vocês, ele vai pagar o valor total dessa venda aqui para mim. E se a venda que eu estiver fazendo tiver uma entrada? Se o cliente está pagando um valor e depois ele vai pagar o restante do valor total da venda depois. Também dá para fazer desse jeito. Eu posso colocar mais de uma forma de pagamento nessa venda e daí vai ficar dividida entre a entrada do cliente que ele deu para os produtos que ele está comprando e as parcelas que vão criar para essa venda a prazo que eu estou lançando. E daí aqui, como que eu posso fazer? Por exemplo, digamos que ele vai pagar uma parte em dinheiro, essa venda aqui está dando R$50, digamos que ele vai pagar R$20 no dinheiro, eu vou preencher com 20 aqui e vou colocar para adicionar. E depois disso, ele vai colocar a forma de pagamento aqui para mim. Se eu vim aqui na parte de lista de pagamentos, ele já vai aparecer o dinheiro. E daí ele vai voltar aqui, ó, falta pagar R$30. E daí eu vou colocar a movimentação a prazo. Então, ele deu a entrada de R$20, a gente já lançou nessa venda. E daí aqui a gente vai lançar a segunda forma de pagamento sendo a prazo, que é o que ele vai pagar posteriormente. Então, digamos, por exemplo, que ele vai pagar em 2 parcelas.
Só mostrando para vocês um exemplo da questão da edição dos valores da parcela. Por exemplo, se eu colocar aqui R$ 20 na primeira parcela e R$ 10 na segunda parcela, ele vai totalizar igual ao valor do pagamento, e daí eu vou conseguir lançar desse jeito também. O que vai mudar é que cada parcela vai ter um valor definido para ela, não de forma igual, mas da forma com que você preencher aqui. Então, desse jeito aqui que eu fiz, o sistema também vai aceitar. E daí eu posso colocar essa forma de pagamento aqui na venda, ele vai estar com a entrada colocada certinho, vai estar com as parcelas do valor restante da venda inseridas também, e daí é só clicar para faturar o pedido aqui, que daí ele também vai fazer o lançamento da venda para mim, e daí eu vou ter as parcelas criadas no controle de contas a receber do sistema. Mas, referente a esse ponto do controle de contas a receber, o que seria isso, né? Então, essa é a próxima parte do vídeo que eu vou mostrar para vocês como que faz para vocês lançarem e controlarem os pagamentos dessas parcelas que vocês estão criando das suas contas a prazo. Então, como que eu faço para acessar essas parcelas das vendas a prazo que eu acabei de lançar? Eu vou fazer isso na parte de contas a receber do sistema. Então, partindo aqui da tela inicial, eu posso clicar ou aqui em contas a receber, ou se você vier pelo menu superior esquerdo, em financeiro, vai ter a parte de contas a receber também. Ambos os botões que você clicar vão cair na tela de contas a receber. E essa telinha que abriu para a gente aqui agora. Como vocês podem ver aqui, já tem algumas contas lançadas nessa empresa, mas para esse vídeo eu vou me ater às vendas que a gente acabou de lançar junto. Então, como que a gente vai fazer? Uma coisa que é muito importante é verificar o filtro dessa tela. Por exemplo, aqui ele está filtrando para data de vencimento da parcela no mês de junho. Mas vocês se lembram que quando eu faço uma venda, o sistema ele sempre lança o valor, a data dessa parcela para um mês depois? Então, se eu procurar por essa venda aqui, ela não vai aparecer, porque a parcela dessa venda que eu acabei de lançar está para o mês que vem. Então, só conferindo aqui, ó, não vai ter nenhuma conta a receber lançada no nome daquele cliente que é o Kleber que a gente tinha cadastrado. Então, se atenta para o filtro quando você for abrir essa tela, porque ele é muito importante para simplificar a forma com que você vai achar as suas parcelas. Uma dica que eu dou para vocês é, por exemplo, eu fiz a venda hoje e eu quero ver as parcelas das vendas que eu fiz hoje. Filtro aqui, data de criação da conta, no tipo de data, ou seja, ele vai pegar só das datas de lançamento que eu fiz e depois disso eu clico na data de hoje. Então ele vai começar a mostrar para mim todas as parcelas que foram criadas na data de hoje para mim, independente da data de vencimento da parcela. Então, olha aqui, eu tenho as duas parcelas daquela venda com entrada que a gente tinha lançado, e eu tenho a uma parcela da outra venda que a gente lançou em primeiro no sistema, para a gente poder exemplificar para vocês. E daí aqui vai estar as informações, ó, o nome do cliente, o valor total da conta, a data de cadastro, o número da parcela, por exemplo, essa parcela aqui é a parcela 1 de uma parcela. Na outra conta que a gente fez parcelando em 2 vezes, é a parcela 1 de 2 parcelas. Enfim, e daí tem mais algumas outras informações aqui no card. E daí, vou mostrar para vocês agora como que faz para você quitar uma parcela. Como que é? Em opções, eu vou ter aqui a opção de visualizar conta, e aqui vai mostrar as parcelas do cliente para mim. Eu quero quitar essa parcela aqui. Como que eu faço? Eu vou clicar em cima dela, vou clicar para detalhar. O sistema vai carregar os valores da parcela para mim e aqui eu preciso colocar qual que é o valor pago pelo cliente. O cliente pagou os R$ 27,50 para mim. Eu vou preencher aqui. Pronto. E daí aqui eu também consigo editar algumas outras informações, como por exemplo a data de vencimento, a data de pagamento. Mas o principal aqui é você olhar o valor pago, se ele está de acordo com o valor que o cliente pagou para você, e você também colocar a forma de pagamento com que ele vai pagar. Digamos que ele vai pagar essa segunda parte aqui no Pix. Eu vou selecionar essa forma de pagamento. Lembrando que essa forma de pagamento aqui já é dessa empresa. Se você não tem essa forma de pagamento, você pode cadastrar uma forma de pagamento também. Você pode entrar em contato com a nossa equipe, que a gente te auxilia como você pode fazer isso, ou você pode conferir nos vídeos aqui do canal também. E daí, continuando aqui, se você quiser colocar uma observação, você pode colocar, e daí eu vou clicar para pagar a parcela. Confirme este pagamento, valor e data, eu vou confirmar. Eu clico em OK aqui, e daí eu lancei no sistema
o recebimento dessa parcela. Acabei de informar para ele, ó, essa parcela que esse cliente estava devendo para mim dessa venda, ele acabou de quitar. Então pode marcar ela como paga. Então o sistema vai fazer essa marcação para mim. Como vocês podem ver, já está marcado como pago em dia. E daí todo o fluxo de caixa da empresa também vai ser atualizado com isso. Se, por exemplo, eu abrir o fluxo de caixa da minha empresa, ele vai mostrar esse valor de R$ 27,50 recebido aqui dessa parcela. Só mostrando rapidamente para vocês aqui no fluxo de caixa como que fica todas essas movimentações que a gente fez aqui nesse vídeo. Como vocês podem ver, a gente tem uma venda que foi feita a prazo de R$ 27,50. A gente tem uma segunda venda que teve um recebimento no dinheiro de R$ 20 e uma movimentação a prazo, ou seja, uma criação de parcelas no valor de R$ 30. E a gente teve o recebimento da venda, daquela primeira venda que a gente fez a quitação da parcela, agora na última parte do vídeo com vocês. Então, uma coisa que é muito importante ressaltar é que quando eu faço uma venda a prazo, ele não soma no meu fluxo de caixa, porque é um valor que eu ainda não recebi. Ele só vai somar a partir do momento que eu quitar essa parcela no controle de contas a receber do sistema. Então, vocês podem ver aqui que as entradas estão em R$ 47,50. Por quê? Desses R$ 47,50, eu recebi R$ 27,50 da parcela que o cliente quitou comigo e mais R$ 20 daquela movimentação lá que a gente dividiu em duas vezes, que ele deu uma entrada de R$ 20 no dinheiro. Então, o recebimento da parcela também é uma movimentação que fica salva aí no seu fluxo de caixa. Vamos agora para a parte de erros comuns e de dicas do vídeo. Situações que podem acontecer enquanto você estiver lançando as suas vendas e quais são as ações que você pode tomar para contornar elas. Então, estou com uma venda lançada aqui, com o produto já inserido, e eu vou colocar aqui que eu quero finalizar ela a prazo. Eu vou lançar dessa forma aqui mesmo, e daí eu vou colocar aqui para adicionar. Então, o que acontece? Esse cliente aqui, que a gente estava usando como teste, eu editei o crédito dele de forma com que o crédito disponível ficasse abaixo do valor de R$0, né? Ou seja, ele não tem crédito com a gente para ele poder fazer esse tipo de compra. O sistema vai emitir esse aviso aqui para mim, e daí a dica que tem para vocês fazerem aqui é que vocês conseguem editar os dados do cliente propriamente por essa parte aqui, sem fechar a tela de vendas. Você vai clicar aqui para editar os dados desse cliente. Como vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo, o sistema vai abrir uma nova janelinha aqui com o cadastro do cliente para mim, e aqui eu consigo fazer o ajuste no controle de crédito dele. Vocês podem ver aqui que o limite eu tinha definido para 0, ele está com débito de R$ 30, que é daquela conta que a gente criou lá atrás e não pagou, e ele está com saldo disponível negativo até. Então, eu quero colocar aqui de novo que ele pode agora fazer venda comigo mais uma vez. Então, vou colocar um valor aqui. Aqui também tem a segunda dica, que seria o seguinte: se esse limite de crédito para você é algo que você não quer fazer o controle, você pode colocar um valor bem alto aqui, por exemplo, e daí você nunca mais vai precisar se preocupar com isso. Porém, a gente recomenda aí você fazer um controle mais específico referente a essa parte, caso você queira definir um crédito diferente para cada cliente. Agora, se o crédito disponível dele é algo que você não precisa fazer o controle, você optou por deixar dessa forma mesmo, você também pode preencher dessa forma aqui. E daí, vamos deixar assim dessa vez, e daí eu vou clicar para salvar. Vai atualizar o cadastro do cliente para mim, beleza, o cadastro está atualizado. Vou voltar aqui na tela de vendas e agora eu vou colocar. Na verdade, ainda faltou mais um procedimento aqui, que é um outro erro comum que acontece, que é você editar o cadastro do cliente e você não fazer esse procedimento aqui, que é o seguinte: quando eu edito o cadastro do cliente na outra aba, eu preciso mostrar para a tela de vendas que eu editei o cadastro dele, que agora ele está com limite. E como que eu faço isso? Eu preciso vir aqui nesse botão que fica ao lado do saldo disponível do cliente. Vocês podem ver que ele está com um saldo negativo de R$ 30, e a hora que eu clicar para atualizar o saldo aqui, ó, ele já puxou o valor novo que a gente colocou lá. Então, a partir de agora, a gente consegue fazer o lançamento no nome desse cliente. E daí, se eu clicar para adicionar essa forma de pagamento na venda, ela vai entrar aqui bonitinho e eu vou poder fazer a finalização dela. Então, basicamente, o procedimento para você lançar vendas a prazo para os seus clientes é esse no sistema. Só recapitulando aqui para vocês. O primeiro passo vai ser você preparar o cadastro do cliente para você poder fazer o lançamento da venda no nome dele. O
O segundo passo vai ser o lançamento da venda em si, né? Que seria você selecionar a forma de pagamento da movimentação a prazo e depois que você definir as parcelas, inserir na venda. E o terceiro passo seria depois que você finaliza a venda, que seria no momento de você receber a parcela do cliente. Você consegue fazer isso pela tela de contas a receber e daí vai atualizar todo o esquema financeiro da sua empresa dentro do seu cadastro. E essa é uma função que ela ajuda muito você a simplificar algumas vendas para alguns clientes, para você facilitar para que eles possam comprar com vocês. E ela é importante principalmente em datas comemorativas, né, ou datas comerciais importantes, como nesse mês que a gente estava falando bastante sobre o Dia dos Namorados, né. Isso é algo que vai viabilizar várias compras aí, caso você consiga utilizar dessa forma de venda na sua loja. E depois disso, o controle também é bem simples. Você consegue verificar todas essas parcelas no controle de contas a receber do sistema. Espero que você tenha aprendido sobre os conceitos que eu passei para vocês nesse vídeo, sobre editar o cadastro do cliente, fazer o lançamento da venda e depois receber as parcelas no nome dele. Mas se você ficou com alguma dúvida referente a esses passos ou até mesmo sobre a forma de pagamento em si, você pode entrar em contato conosco, nos nossos canais de atendimento, que a gente vai auxiliar você na solicitação que você mandar para a gente. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, que isso mostra para o YouTube que esse conteúdo está sendo legal e ele vai acabar entregando para outros empreendedores também. E se você também não quer perder os vídeos que estão saindo aqui na SMB, tem bastante novidade saindo, não deixe de se inscrever e de ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações de todos os vídeos que a gente está lançando aqui. Agradeço a todos e até a próxima.